Tudo bem? Lisa e Zé, para a gente gravar o evento, não tem nenhum problema para vocês? Não, claro que não. Ótimo. Fica à vontade, Matheus. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Para iniciar o evento, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Matheus Soyer Bresciani, moro na cidade de Medianeira, no interior do Paraná, e sou voluntário do PMI há 2 anos. Eu faço parte da Diretoria de Impacto Social. Por meio de toda a conexão, né, das diretorias do capítulo do PMI Paraná, né, ele vem promovendo grandes entregas para a comunidade nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, para que retorne, para que todos possam renovar o aprendizado e o seu conhecimento. E falando em PMI, é muito importante a gente pensar em sonhos, em propósitos, porque em 1969, quando o PMI surgiu, com um pequeno grupo de pessoas dentro de uma casa simples, e começaram a juntar as melhores práticas existentes na época e a organizá-las, o PMI começou a democratizar o conhecimento, né, através de seus guias, seus eventos, agregando valor para a comunidade. Então, para quem não conhece, né, o que é o PMI é a sigla para Project Management Institute. Ele é o líder mundial enquanto instituição sem fins lucrativos na área de gerenciamento de projetos. O PMI Brasil, atualmente ele possui 15 capítulos, entende-se capítulos como estados, né, como o capítulo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Temos mais de 13 mil associados no Brasil e no Paraná somos aproximadamente 382 associados. E desses associados, 100 são voluntários. Voluntários, né, que fazem o possível para entregar sempre um conteúdo de qualidade, né, agregando valor para a comunidade por meio de ações sociais, seja como palestras, eventos como está acontecendo hoje, e sempre democratizando o conhecimento, né, trazendo pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo para compartilhar as experiências, né? Como temos hoje, né, o Zé aqui no Brasil, a Lisa que é da Polônia, né, vai fazer essa entrega para a gente, né? Trazer toda a sua experiência e seu conhecimento. O PMI Paraná ele está focado no desenvolvimento, capacitação de todos os profissionais da área de gerenciamento de projetos no Paraná, atuando em várias regiões, seja na capital, no norte, nas cidades de Maringá, Londrina, Campo Mourão, e no oeste, né, onde eu moro, né, em Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. Todo o trabalho que o PMI realiza é 100% voluntário, então ninguém ganha salário para realizar esse trabalho, mas na verdade a gente ganha muito mais. A gente ganha conhecimento, network e principalmente ganhamos amizade e pessoas que iremos levar para a vida toda. A nossa missão é empoderar indivíduos para transformar ideias em realidade através da gestão de projetos, programas e portfólios no estado do Paraná. Então, os nossos objetivos, né, quais são? São promover o profissionalismo e a ética do gerenciamento de projetos, estimular a dedicação do gerenciamento de projetos em benefício da sociedade, promover um fórum para livre troca de ideias e experiências. O PMI ele sempre está aberto, né? Pode entrar em contato se tem alguma dúvida. Quem é voluntário, associado já conhece como que é o trabalho do PMI. Pode entrar em contato, vamos discutir, vamos fomentar a gestão de projetos para podermos transformar o Brasil em um país movido a projetos. Identificar e promover os fundamentos do gerenciamento de projetos, promover uma interface entre usuários e fornecedores de softwares voltados para o gerenciamento de projetos, né? Entender por que a necessidade de ter um software para isso, encorajar o desenvolvimento e a pesquisa das universidades e a indústria do gerenciamento de projetos, que isso é importantíssimo, e fomentar o contato entre instituições a nível mundial e colaborar em assuntos de interesses comuns. Ali, esse slide mais para ilustrar, né, a área de atuação do PMI Paraná, né, onde a gente pode ver ali Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, né, como onde atuam, e em cor destacada, em verde ali,
onde está sendo expandido a área de atuação do PMI Paraná, como Guarapuava, Pato Branco, Medianeira, Umuarama, Paranavaí, Cornélio Procópio. Então, essa expansão é justamente para levar o conteúdo, né, de gerenciamento de projetos para todo o Paraná. E isso também ocorre nos outros capítulos, né, nos demais estados. Então, isso vai fazendo com que o gerenciamento de projetos ele se torne mais profissional dentro das organizações. E como venho falado no início sobre comunidade, o PMI ele não é apenas uma instituição que busca certificar profissionais na área de gerenciamento de projetos. Ela se preocupa muito com a comunidade e como a gestão de projetos pode impactar positivamente na sociedade. Por mais de 30 anos, o PMI, por meio do PMI-EF, que é o Education Foundation, vem formando parcerias com organizações sem fins lucrativos que apoiam e preparam os jovens para o futuro, seguindo essas três abordagens principais, que é a juventude, a organizações sem fins lucrativos e o voluntarismo, né, os voluntários. E a diretoria de impacto social, ela está totalmente apoiada nessa missão do PMI-EF. Aqui umas fotos para mostrar para vocês, né, que estão conhecendo pela primeira vez o PMI, algumas ações que o PMI Paraná executa, né? Nessas fotos, a gente tem o Hackathon Social que a gente realizou no ano passado. O que é o Hackathon Social? Ele é um evento gratuito, né, organizado pela Diretoria de Impacto Social, que visa apoiar as ONGs no planejamento de seus projetos. O Hackathon Social ele consiste em um dia de imersão em gerenciamento de projetos, com palestras, interações dinâmicas e workshops práticos, tendo como base os projetos de interesse das ONGs participantes. Então, é um evento incrível, uma entrega sensacional que o capítulo possui, né? E que nesse ano está sendo preparado de uma forma totalmente inovadora e que com certeza irá agregar muito valor para quem participar. Então, fiquem ligados, acompanhem as redes sociais do PMI Paraná, que em breve a gente vai disponibilizar mais informações sobre essa nova entrega. Aqui outras imagens também que temos das ações que realizamos, como a capacitação social, né, em gerenciamento de projetos, que também é outra entrega fantástica que está acontecendo nesse ano em parceria com a ISAI. O Dia das Crianças, que foi realizado no ano passado, onde por meio de uma crowdfunding, a gente arrecadou dinheiro e todo o valor foi arrecadado para compras de brinquedos educativos para a Unileru em Curitiba. E também no início do ano, a gente teve a ação, né, Circulando Solidariedade, que teve o fim de arrecadar fundos, né, também dinheiro, doações em dinheiro, que foram convertidos em alimentos para as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade agravadas por conta da pandemia. E 3 ONGs do estado do Paraná foram beneficiadas e realizaram as entregas para essas famílias. Também para estar ligado na agenda dos eventos, os próximos eventos do PMI Paraná, temos a segunda edição do Professional Development Day, onde o foco vai ser para projetos de construção civil e infraestrutura. Então, quem tiver interesse pode entrar nas redes sociais do PMI e se inscrever, né? Importante, são vagas limitadas. E por fim, né, vamos falar de projetos sociais. Então, agradeço a presença de todos no evento, né? Agora eu passo a palavra para o Robson Ferezin, que ele é o diretor da Diretoria de Impacto Social do PMI Paraná, atua há mais de 13 anos na área de gerenciamento de projetos, há 8 anos como professor, e será o mediador do nosso evento. Então, agradeço por ele ter aceito o convite de ser o mediador no evento, né? E a palavra é toda sua, Robson. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lisa, Zé e todos que estão aqui com a gente, participando desse evento. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação, pelo convite, né? Eu quero primeiro agradecer aí a presença de todos vocês. Estamos em 61 nesse momento aqui. Arrepia de ver aqui o chat, né? Nós temos aqui pessoas de todos os cantos do país. Eu vi que tem Itabuna, Rio Grande do Norte, Brasília, Rio de Janeiro. Um abraço ao Luiz, da Costa Rica. Temos presença
internacional aqui também. Então, parabéns aí a vocês por estarem com a gente. Muito obrigado. E eu gostaria também de agradecer especialmente a Lisa e ao Zé, que aceitaram o nosso convite gentilmente, estarão com a gente aqui. A Lisa, ela acordou bem cedo hoje, ela mora na Polônia, e vocês fiquem tranquilos que a apresentação vai ser em português, tá? Isso era uma das preocupações do Matheus aí. Quero parabenizar e agradecer especialmente o nosso gerente de projetos, o Matheus Royer, que conduziu esse evento até agora, né? A gente não pode, igual futebol, né? Cantar a bola antes do final do jogo, mas que até agora brilhantemente conduziu esse evento. Matheus, parabéns. Geraldo, gerente de impacto social do PMI Paraná também, parabéns. E a Mariana, que ajudou a conduzir esse evento. Eu sou o Robson Ferezin, diretor de impacto social do PMI Paraná, e serei o mediador desse evento junto ao Zé e a Lisa. Tá? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter assim 2 apresentações. Então, primeiro o Zé começa, em torno aí de uns 20 minutinhos. Depois a gente tem mais uns 30 minutinhos aí com a Lisa. Vocês podem mandar as perguntas no chat, tá? Eu serei o responsável por selecionar essas perguntas e no final do evento promover aos nossos palestrantes, tá? Uma coisa bem legal é que já na inscrição de vocês nós já conseguimos coletar uma série de perguntas interessantes. Então, eu já selecionei algumas aqui, mas sugiro que vocês possam enviar no chat, que na medida que eu for recebendo eu vou selecionando, tá bom? Pessoal, então deixa eu primeiro apresentar o Zé. Zé, muito obrigado, seja muito bem-vindo, é uma satisfação ter você aqui com a gente. O Zé Seleme, ele é internacionalista por formação, empreendedor social por paixão, especialista em empreendedorismo e negócios sociais, gestão estratégica de empresa, administração do terceiro setor e marketing. Em 2012, ele cofundou a Endeleza, organização sem fins lucrativos que atua visando o desenvolvimento humano e comunitário no Quênia, atuando durante 8 anos como diretor executivo e presidente da organização. Inclusive, esse será o tema pelo qual ele vai nos conceder a sua palestra. Tá? Atualmente, o Zé é partner da Harambi e sócio da Ouzizi Design, atuando como designer de organizações e soluções sustentáveis, modelando negócios e ações que sejam socialmente justos, ambientalmente corretos e financeiramente viáveis. Então, o tema da apresentação do Zé Seleme é empreendedorismo social. Zé, seja bem-vindo. A palavra é toda sua. Aí, agora sim, maravilha. Muito obrigado, Robson, pela apresentação. Eu vou soltar aqui para mim mesmo um timer, porque quando eu começo a falar eu tendo a não parar, então é melhor eu já estar alerta aqui ao tempo para não roubar o tempo precioso aí do evento. Mas vamos lá, primeiro queria começar agradecendo aí, né, o Matheus e toda a equipe do PMI, mas acabou sendo com o Matheus que eu tive mais contato, né, pelo convite, fiquei muito honrado, né, quando ele convidou para eu vir aqui conversar com vocês, e no começo ele falou, bem, queria participar desse evento, dar uma palestra. Eu falei para ele, não sou de dar palestra, mas eu sou de ir para falar da minha experiência, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, e fico muito feliz em ver tanta gente aqui nessa sala, né, que veio aqui hoje justamente para escutar um pouco de mim, escutar da Lisa, botar perguntas aí que incentivo que sejam colocadas, porque eu acho que são vocês que precisam construir esse evento, né, a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência, mas por isso que eu vou resumir em 20 minutos o que eu venho para falar e depois poder responder aí as dúvidas que fiquem com vocês. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Vamos lá, espero que dê certo de primeira. Estão conseguindo ver? Tudo certinho? A tela? Maravilha. Então, eu coloquei aqui, né, empreendedorismo social na prática. Por que que eu escolhi, né, falar com essa vertente? Porque apesar de, como o Robson colocou aí, né, depois de eu ter feito algumas formações na área, em gestão, empreendedorismo social, tudo começou com aprendizados que eu fui tendo na vivência, na minha experiência. Então, eu acredito que a prática, ela acaba, né, no meu caso, vindo antes da teoria.
Então eu resolvi compartilhar com vocês a minha história, né, essa minha caminhada desde que eu comecei a estar nesse meio, e a partir disso tirar algumas lições que eu aprendi, evidenciar para vocês alguns pontos, né, que eu acabei vivendo e me trouxeram aprendizados que, pelo que eu vi ali no perfil, né, muita gente desse meio, colaborador de organização sem fins lucrativos e tudo mais, também podem já ter vivido as mesmas situações de outras formas. Mas para começar a falar um pouquinho, então eu vou ter que recapitular brevemente no tempo. Então eu vou voltar aqui, espera aí, só um minutinho que não mudou o slide. Aí, para 1992, desculpa, errei até meu ano de nascimento aqui. Eu estou voltando aqui para mostrar para vocês um pouco, né, de como tudo começou, e para falar de como toda essa minha caminhada começou, eu preciso começar bem do começo, mas de forma bem breve. Eu sou Zé Seleme, nascido em 1992, numa família com pai, mãe e uma irmã, num ambiente onde eu me considerei sempre muito privilegiado. E eu fui uma criança que eu tive todas as oportunidades, né, na minha vida. Eu tive todas as experiências desde que era criança, equitação, judô, basquete, futebol. Durante um período da minha vida eu fui até Power Ranger, coloquei a foto aqui para não deixar dúvidas a ninguém que diz que não, isso daí é mentira. E também com muita sorte, né, fui criado desde sempre como atleticano, graças a Deus, então torcedor do Furacão, então toda a minha infância, eu posso dizer assim que sempre fui muito privilegiada. E eu coloco, né, que eu tive muitas oportunidades na minha vida de viajar, de conhecer o mundo, e trago isso, né, e vocês vão entender o motivo de eu estar falando disso agora, para mostrar que as minhas experiências de vida, né, durante toda a minha criação sempre me deram tudo o que eu precisava e muito mais. Então não vim de um berço de ouro, não nasci de uma grande família, mas sempre tive todas as oportunidades e muitas experiências positivas, né, que foram construindo a minha visão de mundo e me conduzindo a lugares que me fazem estar aqui hoje. E é importante destacar isso porque chegando em 2010, eu tive uma das oportunidades que foi a que mudou totalmente o rumo da minha vida. Eu trago essa foto para mostrar, apresentar para vocês uma pessoa que é muito importante nessa caminhada, que é a minha tia-avó, a Verônica, essa senhora de cabelinho branco nas fotos. E em 2010, quando eu tinha aí 18 anos, ela me contou de um projeto que ela tinha começado no Quênia, com uma comunidade no interior do país. Para contextualizar, a Verônica, ela é irmã da minha avó materna, e ela, apesar de ser brasileira, morava há muito tempo na França, e ela começou a seguir uma religião japonesa chamada Tenrikyo e foi fazer um retiro espiritual no Japão no ano de 2008. E lá ela conheceu um queniano que tinha ganho dessa mesma igreja uma bolsa para ir fazer esse mesmo retiro lá no Japão. E lá eles ficaram muito amigos e ele compartilhou um pouco com ela de qual que era a realidade da comunidade onde ele vivia, qual que era a realidade do país, qual que eram as dificuldades que eles passavam, né, as faltas de oportunidade que eles enfrentavam diariamente. E com isso ele fez um convite para ela ir conhecer, visitar essa realidade, e ela, que sempre foi muito aventureira, se interessou. E em 2009 ela foi visitar o Quênia e começou, né, se sensibilizar com a situação da comunidade e queria ajudar de alguma maneira. Então ela construiu um pequeno centro nessa comunidade, centro que eu digo é um centro comunitário, né, uma casinha para que a comunidade pudesse se reunir e fazer atividades que pudessem auxiliar no desenvolvimento tanto das crianças com atividades pedagógicas no período de contraturno, quanto da comunidade em geral, com cursos de agricultura, de capacitação profissional. E quando eu estava conversando com ela em 2010, ela me convidou para ir conhecer esse projeto dela. Ela falou que poderia ser uma experiência interessante, que eu poderia, né, segundo ela, ensinar e aprender muito, e confesso que vocês vão ver que eu aprendi muito mais do que ensinei em toda essa caminhada. E eu, como gosto assim de desafios, como o Robson até colocou, sou formado em relações internacionais, sempre tive muito, né, dessa curiosidade de conhecer outras culturas, de conhecer lugares diferentes. Então eu aceitei esse desafio e em 2011 eu tive a minha primeira viagem para o Quênia, um pouquinho diferente do que eu estou agora, né, sem barba, mais carequinha, mas ainda sou eu, e para mim foi uma experiência que, como eu vou agora relatar para vocês, transformou muito a minha visão de mundo e todas as minhas percepções. O que eu fui fazer lá especificamente?
não sabia, eu ia ajudar, eu ia ver o que poderia ser feito, eu estava realmente aberto, não fui com o intuito que muita gente pergunta, às vezes, mas você foi lá com a intenção de ajudar, você queria encontrar um projeto. Eu confesso que eu fui muito mais naquele momento movido pela curiosidade, pelo desafio, pelo novo. Claro que você sempre pensa, não, claro, a gente está lá para ver e contribuir como pode, mas a minha intenção não era naquele momento iniciar nenhum projeto de longo prazo. Eu enxergava como mais uma etapa da minha formação, mais uma das tantas oportunidades que eu tinha tido. E chegando lá, eu encontrei uma realidade que era muito diferente da que eu tinha vivido até então. Era completamente oposta. E aqui eu já trago algumas questões, porque eu sei que você não precisa ir tão longe para ver o que eu vi lá. Isso daqui a gente sabe que tem em Curitiba, tem no Paraná, tem no Brasil, mas para mim foi a primeira vez que eu tive contato com essa realidade. Foi a primeira vez que eu não só vi, como eu vivi uma realidade totalmente diferente da minha. E eu passei 1 mês e meio, né, com essas pessoas, com essas crianças, nessas comunidades, visitando um pouco, né, de toda a realidade deles. Aqui eu coloco uma foto onde vocês podem ver, por exemplo, uma casa de uma família de 6 pessoas, ali na foto superior. Então, eles moram numa casinha de 3 metros por 2, totalmente precária, em 5, 6, às vezes até mais pessoas, as mulheres com trabalho muito pesado, né, de sol a sol, crianças que estão, sim, numa situação muitas vezes de doença, de subnutrição, e isso para mim foi muito chocante, foi muito diferente. Só que para mim acho que talvez o que tenha chocado mais é que no meio de todo esse contexto, desse cenário, eu acabava vendo muito mais disso que eu trago para vocês agora. Eu via muito sorriso, eu via muita alegria, eu via muita gratidão, muita hospitalidade. Então você ia visitar uma família que muitas vezes você sabia que eles não sabiam o que iam almoçar no dia seguinte, mas você ia visitar eles, eles te davam 2 ovos, uma banana, uma muda de pé de mamão, qualquer coisa, para agradecer a sua visita, para dizer que eles estavam felizes e para mostrar a hospitalidade deles. E isso, né, para mim começou a me chocar, né? Como que pessoas que, na minha visão, não tinham nada e vinham de uma situação tão precária, como que elas estavam tão felizes? Como que elas eram tão gratas, né? Enquanto eu vinha de um ambiente que eu via que muitas vezes, se meu colega não tinha o celular do último modelo, não tinha as melhores coisas, já era motivo para tristeza, para insatisfação e para reclamação. Então isso começou a mudar muito a minha perspectiva de entender que para eles a felicidade não dependia, eles não focavam no que eles não tinham para ficar triste, eles eram felizes pelo que eles tinham. Isso é uma mudança de perspectiva que eu carrego comigo até hoje, de entender que muitas vezes, né, eu estava focando e trazendo a minha tristeza e as minhas frustrações por focar no que eu não tinha, e esquecia de agradecer por todas as oportunidades e possibilidades, né, que eu tinha na minha vida, que era muito mais do que eu precisava e com certeza muito mais do que eu merecia. Mas apesar disso, né, apesar de ver toda essa alegria, de ver todos esses sorrisos, eu sabia que ainda eles estavam numa situação, né, precária. E eu trago aqui para vocês o que mais me chocou, que era a situação da educação. Então eu visitei muitas escolas, né, nesse período das comunidades, e o que eu encontrava era isso, né, esse era o retrato da educação pública do Quênia, e mostrava que essas pessoas, elas estavam numa situação atual, né, de pobreza, assim dizendo, mas elas também não tinham a perspectiva de sair dela, porque a única maneira que seria uma capacitação, uma educação, um cuidado na formação dessas pessoas, ela não existia. O governo queniano, em 2003, ele instituiu a educação primária como gratuita, né? Então dizendo que todos poderiam ir para a escola, todos tinham esse direito, mas ao mesmo tempo eles não fizeram nenhuma condição de conseguir acompanhar isso em questão financeira, em infraestrutura, em salário de professor, em material escolar. Então, para atingir a meta de desenvolvimento do milênio, eles tornaram a educação gratuita, mas nessa situação que vocês conseguem ver aí, totalmente precária. E muitas vezes, né, uma escola que tinha 8 turmas, eles davam apenas 3 ou 4 professores que tinham que se virar para ensinar todos os alunos. Então, com isso, era muito difícil enxergar essa perspectiva de que essas pessoas que estavam nessa situação iam conseguir sair dela. E a situação ficava ainda pior no ensino secundário, que seria o equivalente ao nosso ensino médio.
No ensino secundário, a educação ela passa a ser paga mesmo nas escolas públicas. Então, ali eu comecei a entender que um conceito que a gente tem no Brasil aqui é de associar tudo que é público com gratuito. Só que não é verdade, né? O que é público é gerido pelo poder público, podendo ser pago ou gratuito, da mesma forma que uma iniciativa privada pode ser paga ou pode ser gratuita. Então, lá no Quênia, a educação, apesar de pública, ela não era gratuita, principalmente chegando, né, nos níveis do ensino secundário, do ensino médio. Isso fazia com que se tornasse ainda mais limitada a capacidade de avanço educacional dessas crianças. E nessa sala de aula que eu mostro para vocês agora, foi onde eu conheci duas meninas, especificamente, que foram quem transformou toda essa minha trajetória. Então aqui eu não consigo mostrar para vocês onde elas estão, mas nessa foto está a Eunice e a Dorim, que são duas irmãs gêmeas que eram órfãs desde os 5 anos, né, tanto de pai quanto de mãe, e eram criadas pela avó junto com outros 3 irmãos. E elas estavam no último ano do ensino fundamental, né, perto de fazer essa transição da onde a educação, apesar de precária, era gratuita para uma educação que era paga. E vieram comentar comigo, né, o diretor falou, essas meninas têm um grande potencial acadêmico, são as melhores alunas, mas elas não têm condição financeira de seguir estudando. E aquilo, né, para mim era totalmente chocante de começar a entender que as limitações eram extremas para elas, que você fala assim, nossa, ela olha para você e diz, a única forma de eu conseguir ter um futuro melhor seria estudando e eu não tenho condição de estar numa sala de aula, e eu faria qualquer coisa para estar na escola, não precisa nem ser uma escola boa, pode ser uma escola, né, qualquer, um caminho 20 quilômetros que seja num dia, mas eu queria poder estar numa sala de aula. E daí aquilo para mim foi muito marcante, porque eu lembrei de todas as vezes que eu, né, estando em escola particular, tendo todas as oportunidades, eu reclamava de ter que acordar cedo para ir para aula, eu reclamava do professor, né, que era chato, eu reclamava que estava muito frio aqui em Curitiba de manhã, então eu tinha, né, como eu falei, toda aquela oportunidade que me era dada e ao mesmo tempo eu encontrava motivo para reclamar. E ao mesmo tempo eu estava ali com alguém dizendo que não importa como fosse dado, qual era a condição daquela oportunidade, ela queria estar numa sala de aula. Isso para mim foi um tapa na cara, né, de saber tanto privilégio, tanta oportunidade que eu tive e eu não estava aproveitando. E quando eu fui ver, então, né, se essas meninas querem estar numa escola e não podem porque a educação é paga, quanto que se pagava, né, para elas poderem estar numa sala de aula? E foi ali que eu comecei a pesquisar e vi que no Quênia, os internatos, que são as escolas ainda mais comuns, onde os alunos ficam, né, de domingo a domingo, eles moram na escola, ganham todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, então todos os professores também pagos pelo governo, então além de toda a alimentação, estão em todo o ambiente, né, que propiciariam a elas essa possibilidade, né, de educação, de ensino, custava o equivalente a R$70 por mês. Então, com R$70 por mês, seria possível abrir a oportunidade para que uma dessas meninas, né, tivesse o sonho realizado de estar numa escola e poder ter aí a chance de um futuro melhor. Então, naquela época, né, eu não conseguiria arcar com o custo das duas, mas eu me comprometi a apadrinhar, né, pagar os ensinos de uma dessas meninas, enquanto a minha tia se comprometeu a pagar pelo ensino da outra. Então, com isso, a partir de 2012, elas passaram a frequentar a escola, e aqui é uma foto já de quando eu fui visitar, e elas já estavam nesse internato, né, podendo aí ter uma chance de estudar. E com isso, né, voltei para o Brasil e contei essa história para diversos amigos, familiares, né, que perguntavam como tinha sido a experiência, e eu contava basicamente isso. E só me dá um minutinho, gente, rapidinho, peço desculpa, mas... É que eu vi que o meu rosto estava muito escuro e isso estava me incomodando, porque eu achei que vocês não estavam conseguindo me ver direito. Mas então eu compartilhei essa história, né, com várias pessoas, e eles falaram, mas tem mais pessoas que precisam de ajuda, tem mais gente que precisaria dessa oportunidade, porque afinal R$70 por mês eu quero ajudar, R$70 por mês eu posso ajudar também. E com isso, então, você fala, eu tenho uma situação, um problema, um desafio, e eu tenho pessoas que têm vontade de ajudar, tenho pessoas que estão dispostas a fazer parte dessa mudança.
Então, com isso, surgiu um movimento de como vamos fazer isso de uma forma, né, oficial. Se eu tenho milhares de crianças que precisam de uma oportunidade de estudo e eu tenho pessoas que estão dispostas a ajudar, como fazer isso de uma maneira formal? Então, com isso, surgiu em 2012 a Endeleza, que em Swahili significa prosperidade, onde a gente tinha, então, como foco trazer essas oportunidades de desenvolvimento através da educação para essas crianças que eram privadas da possibilidade de ter, né, um estudo gratuito. E em 2013, então, a gente começou esse primeiro projeto de apadrinhamento com 30 alunos, né? Então, a gente selecionou 30 alunos que estavam em condições similares a daquelas meninas que tinham um bom desempenho acadêmico, mas não poderiam continuar estudando, né, por conta da limitação financeira. E a gente iniciou, então, esse programa de conectar um padrinho com uma aluna e fazer o pagamento dessas taxas. Só que com o tempo a gente foi vendo, né, a partir do primeiro ano de projeto, que essas jovens, né, eles já vinham com um despreparo muito grande por conta da situação precária da educação. Então, eles vinham, não conseguiam acompanhar o ritmo dos estudos, eles acabavam se desmotivando, alguns até fugiam da escola ou tinham problemas familiares que a gente não conseguia acompanhar, e a gente começou a perceber que aquele investimento que a gente estava fazendo não trazia necessariamente o impacto e o resultado que a gente queria ver na vida dessas crianças. Então a gente percebeu que a gente precisava dar um passo atrás também e começar a investir e acompanhar esses alunos desde o ensino primário, desde o primeiro momento, para que quando eles chegassem nessa transição fosse feito de uma maneira que eles pudessem realmente aproveitar a oportunidade que era dada. Então a gente iniciou uma atuação com as escolas primárias, né, com os alunos em situação ali no início do ciclo de ensino, garantindo que eles tivessem, num primeiro momento, alimentação na escola, porque muitos desses alunos, eles vinham de uma realidade onde eles tinham uma refeição ou 2 refeições a cada 3 dias, principalmente em período de seca, eles não podiam estar na escola porque tinham que trabalhar fora para conseguir dinheiro para ter um bolinho no final do dia. Então, a gente entendeu que garantindo alimentação na escola era uma maneira de possibilitar que, primeiro, né, eles aprendessem alguma coisa quando estivessem lá, eles estivessem realmente nutridos, e outro ponto também, diminuir a necessidade deles trabalharem pela alimentação, principalmente nos períodos mais difíceis. E outra ação foi iniciar o pagamento do salário dos professores que o governo não pagava. Então, essas famílias desses alunos da escola primária, muitas vezes para suprir a falta de professores, né, que tinha pelo governo não conseguir pagar o salário de todos, tinham que fazer uma vaquinha entre eles, e se o aluno, né, se a família não pudesse contribuir com esse valor, o aluno era impedido de entrar na sala de aula. Então, a gente garantindo a alimentação e pagando o salário dos professores, a gente garantia que desde a primeira infância esses alunos pudessem, né, estar na sala de aula, estarem alimentados e estarem aprendendo. Só que a gente começou a perceber que esse modelo de atuação, ele apresentava uma lógica que a gente não acreditava, que era justamente essa, né? A gente dependia da doação de pessoas interessadas em apoiar o projeto aqui no Brasil, para nós fazermos projetos que beneficiassem a comunidade, tornando eles dependentes da nossa assistência. Então, a gente tinha um elo muito fraco, né, entre receber doação, fazer projeto para beneficiar, e se alguma coisa acontecesse, né, nossa, eu já passei meus 20 minutos aqui, meu Deus do céu, eu vou tentar dar uma acelerada, porque como eu falei, eu acabo falando demais, mas vou pelo menos trazer o que é mais importante. Então, esse vínculo de dependência se tornou algo muito preocupante para a gente, e a gente começou a pensar em maneiras, né, de como encerrar isso, né, de como tornar que a nossa ação no longo prazo pudesse beneficiar essas comunidades. Então, a gente teve a ideia de iniciar um projeto que se chamava Escola Primária Sustentável, visando tornar a escola, que apesar de, como vocês podem ver nessas fotos, tinha uma estrutura precária, um ponto de geração de recursos para essa comunidade. Isso poderia parecer loucura, mas é que quando você para olhar e enxerga além do que a imagem mostra, né, você começa a enxergar o potencial. E nessa escola estava aqui na terra. Era uma escola que tem 20 acres de espaço, né? Isso é quase 80 mil metros quadrados. Tinha um poço doado pelo governo, só que eles não tinham investimento para começar a tornar isso produtivo, né? Para começar
a fazer com que essa terra pudesse gerar renda para a escola. Então, a gente sentou com a comunidade, a gente conversou e a gente decidiu iniciar um processo de plantio de cebola. E todo mundo pergunta, nossa, mas plantar cebola, por que a cebola? Por que foi feito, né, dessa maneira? Porque a gente acreditava naquele momento, né, depois de fazer um estudo de solo e de mercado, que seria a melhor plantio a ser feito, que investindo no plantio de cebola, a gente poderia vender o que fosse produzido e usar aquele dinheiro para manter as necessidades da escola. Então, a gente envolveu toda a comunidade, né, nesse trabalho, e realmente plantamos e colhemos cebolas, só que, claro, no papel funcionava de uma forma perfeita e maravilhosa, né? Você põe ali em planilha de Excel, você vê o investimento, você projeta o retorno e você fala, nossa, que ideia fantástica. Só que na prática não foi isso que aconteceu. Tiveram diversos fatores que a gente não tinha experiência, que a gente não conseguiu considerar, que fizeram com que, apesar da gente produzir, a gente produzisse muito menos do que o esperado, para ter aquele lucro necessário para manter os projetos e, de qualquer forma, até para manter os ciclos de reinvestimento. Então, a gente chegou a ter um prejuízo muito grande nesse ciclo de plantio de cebola. E ali a gente começou a perceber que a gente também tinha feito as coisas de uma forma onde a gente conversava e perguntava para a comunidade, mas a gente não de fato envolvia, a gente não trazia eles para o processo da ideação, da construção, do entender o que teria sido melhor, e esse foi um dos outros grandes aprendizados que a gente teve, e a partir daí a gente começou a entender que não adiantava a gente querer trazer as soluções, a gente precisava conectar, né, essas pessoas, conectar o conhecimento prático local com novas ideias e juntos começar a entender o que seria aplicável de acordo com as realidades deles para trazer os retornos que eles precisavam, que eles esperavam, inclusive para entender quais são os retornos que eles querem. Toda essa situação, né, da cebola, apesar de financeiramente ter trazido um prejuízo grande, do ponto de vista de aprendizado, foi o que começou a trazer a Endeleza para um novo momento. A gente começou a conectar, levar mais pessoas para lá, não com o intuito de fazer e trazer soluções, mas com o intuito de compartilhar, de começar a analisar, né, novas possibilidades. Então, a gente começou a fortalecer parcerias com agências de viagem, com times de futebol. Então, com o pessoal do Atlético Paranaense, a gente iniciou uma escolinha de futebol, levando pessoas para lá, fazendo eles enxergarem também localmente novas possibilidades, com projetos de mudança climática, onde jovens do mundo todo iam lá, interagiam com a comunidade. Então, a gente começou a envolver não só a comunidade, mas outras pessoas nesse processo de construção. Inclusive projetos de danças que fomos lá no ano passado, então começar a expandir, né, esse fluxo de conhecimento, de informação, de possibilidades e começar a nos aproximar mais da comunidade, das crianças, das lideranças e dos stakeholders com o intuito de entender que a partir do momento que a gente se aproxima deles, traz eles para junto e a gente começa a construir não para eles, mas com eles, e começa a dar a eles, né, os recursos, os insumos, os conhecimentos e as possibilidades, as construções passam a fazer mais sentido. Encontrei isso na internet sobre aproximar mais e... Oi? Peraí, alguém falou alguma coisa? Desculpa, veio uma voz aqui no microfone, não? Não, Zé, acho que algum microfone abriu. Pode tocar aí. Ah, tá, desculpa. Então, a gente chegou num momento também com a Harambee de iniciar agora um processo de co-construção de soluções sustentáveis juntos com os stakeholders local. Então, o nosso intuito era fazer isso num primeiro momento, levando as pessoas até lá, mas por conta da pandemia, era um projeto para esse ano, a gente remodelou e agora, a partir de terça-feira, a gente inicia a nossa primeira turma online, conectando pessoas aqui do Brasil com pessoas lá do Quênia, aplicando metodologias de design thinking, de construções coletivas, para que esse time junto, né, representantes dos stakeholders locais com pessoas de fora com uma visão nova, possam coletivamente construir e prototipar soluções para os desafios que eles vivem. Então, com isso, eu trago, né, para vocês, até peço desculpa que eu dei uma acelerada, mas realmente, para mim, eu tenho uma noção bem escassa de tempo, achei que 20 minutos ia ser suficiente. Eu aprendi que, realmente, o empreendedorismo social, ele acaba sendo esse agir, né, de usar os conhecimentos, habilidades e talentos para gerar essa transformação sustentável na sociedade. Como a gente diz, né, o sustentável sobre todos os pontos de vista, né, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente correto. Então, eu acredito que
isso reside, né, o empreendedorismo social, no usar os talentos e as experiências para se chegar nessas transformações. E a minha história me traz alguns pontos principais, né, que eu quero deixar aqui para vocês, então, para encerrar, que a primeira é a conexão com o propósito, porque, né, toda essa história, enfim, só foi possível quando eu enxerguei como aquilo conversava intimamente comigo, né? Como eu, por ter tido todas aquelas possibilidades e oportunidades, comecei a entender que para mim não fazia sentido ter elas se eu não pudesse usar elas em favor, né, de que mais pessoas pudessem ter oportunidades para se desenvolver também e ter condições de vida melhor. A sinergia entre o impacto e o resultado financeiro, né? Então, entender que não adianta fazer o modelo só da doação, de usar um recurso daqui para sanar algum problema imediato de alguém lá, porque senão a coisa ela não dura, ela se torna muito vulnerável e muito de um lado só, né, para o outro, e não é algo que seja saudável ou positivo. A questão da mensuração e da avaliação do impacto, que seria entender que, às vezes, as ações que a gente escolheu, decidiu tomar lá atrás, realmente não levam a gente para os resultados que a gente espera, e não tem problema nenhum. O importante é a gente aprender, né, com isso, entender que, às vezes, esses ajustes vão ser necessários para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Trabalho em rede e parceria, no sentido de que as coisas só começaram a melhorar e a gente a entender que o trabalho pode evoluir a partir do momento que você começa a envolver múltiplos parceiros, tanto locais quanto de fora, para realmente construir essas soluções que sejam mais assertivas. A resiliência e a busca pela evolução, que seria, né, todos os aprendizados, todos os erros, na verdade, não são erros, são oportunidades da gente aprender, identificar o que não deu certo e usar isso como um ponto de partida para uma nova tentativa, para uma nova transformação, para realmente continuar, né, esse trabalho, entendendo que os ajustes vão ser necessários, mas que a gente precisa não desistir. E, por fim, o foco nas pessoas, que acaba sendo, né, acho que a lição mais central de entender que não só as pessoas lá, mas todas as pessoas envolvidas, desde os parceiros, os colaboradores, os doadores, os stakeholders, enfim, todos esses têm que ser o foco central desse processo de transformação. Com isso eu deixo aqui, né, só a página da Endeleza mesmo. Eu peço desculpa por ter acelerado tanto no final, realmente não percebi como 20 minutos passa rápido, mas espero que tenha dado aí para deixar alguns pontos principais a partir dessa jornada. Mas obrigado pela atenção aí, gente. Zé, muito obrigado. Cara, olha, não sei se é a sensação de todos aí, a gente gostaria de te ouvir até a noite. Parabéns pela história. Eu fiquei arrepiado, emocionado. Compartilhei as fotos aqui nos meus grupos pessoais e dentro do PMI Paraná. Olha, é indescritível, assim. Eu acho que é para transformar o nosso final de semana, quem sabe a nossa vida, né? E principalmente num momento como esse que a gente vem passando, né? De dificuldade, de pandemia, de isolamento social. Uma história linda, linda. Olha, eu estou assim, muito grato por você ter compartilhado isso com a gente. Muito obrigado. Muito bem, gente. Terminamos a primeira parte, tá? O Zé vai continuar com a gente, ele vai responder algumas perguntas. Eu tomei nota das perguntas que chegaram pelo chat. Nós temos perguntas de quando vocês se inscreveram também. E agora eu gostaria de apresentar a nossa segunda palestrante desta tarde, chuvosa em Curitiba. Como é que está na Polônia, Lisa? Não sei como é que está aí. Por favor. Eu, por acaso, estou em Milão, então aqui está sol. Milão. Entendi. Então tá bom. Pessoal, deixa eu apresentar a Lisa para vocês. Uma indicação do Thales, um grande parceiro nosso aqui do PMI Paraná. A Lisa, ela é profissional com 10 anos de experiência em projetos de impacto social e atua em diferentes pontos de intersecção em 3 setores da sociedade, no Brasil, na Alemanha e na Polônia. Ela atua como fundadora de uma startup social, é gestora de projetos, consultora de impacto social e professora da disciplina de Advocacy para cursos de pós-graduação. Mestre em Governanças e Políticas Públicas pela White Bryant School, bacharel em Direito e em Relações Internacionais. O tema da apresentação da Lisa é Advocacy. Lisa,
A palavra é toda sua. Fique à vontade. Boa apresentação. Legal. Apesar de que me deu vontade de deixar o Zé falando mais. Mas vamos lá para os dois temas para a gente ter essas duas visões. Eu acho que tem alguns elementos da palestra do que o Zé trouxe que a gente também pode trazer para o tema de advocacy. Antes de eu compartilhar meus slides, eu queria pegar um feedback bem rápido de quem está aqui. A gente está com 79 participantes. Eu queria saber, por favor, usem o botãozinho de reações ali embaixo, quem que já teve algum contato com o poder público. Eu sei que tem várias pessoas que são gestores de organizações da sociedade civil, pessoas que são voluntárias também, mas que estão nesse meio. Então eu pergunto, quem que já teve que fazer essa interlocução com o poder público? O Geraldo Brandão, quem mais? Saulo daí, Sheila... Poucas pessoas, ok? A situação, a Liliane também falou que sim, mas de uma forma geral acho que dá para falar que talvez uns 20% do que tá, do pessoal que está aqui, né? Eu tô mais ou menos com essa impressão. Legal. É mais ou menos como de fato acontece nas outras palestras. Segunda pergunta, quem que já ouviu falar do conceito de advocacy? Quem que já conhecia esse conceito? Porque ele é um conceito muito novo, ele é um conceito que a gente ainda não tem uma boa abordagem, então eu preciso saber se tem alguém, por acaso, que já ouviu falar do conceito. O Paulo fez de novo, acho que é porque ele conhece. Não, Carolina, Maurício, sim. Tá. Liliane também, ok. Então, aí acho que dos 20% desceu por uns 10, mais ou menos, né? 10, 5% que conhece. Legal, é mais ou menos a média das outras conversas que eu tenho. Deixa eu começar aqui compartilhando, então, a minha tela. Tá, ok. Acho que vocês já estão vendo a minha tela. Eu gosto muito dessa frase. Nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Eu acho que essa injeção de ânimo que a gente precisa, né? Quem trabalha no setor social entende essa necessidade. Bom, não vou repetir o currículo, acho que só vou fazer um rapidinho look back, né? Não vou tão, né, começar no meu nascimento que nem o Zé, até porque eu sou mais velha que ele um bocadinho, então não é meio delicado, né, a gente começar aí. Mas assim, minha primeira faculdade foi Direito, por achar que em Direito a gente ia aprender como que a gente se relaciona com o poder público e como é que a gente pode ter normas que sejam benéficas para a população. Eu sou de Brasília, então eu vi o poder público como algo próximo. E de fato, não é bem assim. Direito a gente não aprende de fato como ter essa conversa. Então eu continuei essa jornada de aprendizado depois no curso de Relações Internacionais, que é quando você aprende na prática quais são o que é poder e como que as organizações, como que os países conversam. Eu também sou colega, veterana de curso, no caso do Zé. E depois eu fui pro meu mestrado em políticas públicas. Esse mestrado na Alemanha eu tive a oportunidade, eu fui para aprender a dialogar como que o Estado faria políticas públicas. Eu fui com um plano, mas voltei com outro. Porque lá eu comecei a estudar advocacy, essa disciplina, e vi que já existia teoria de mais de 20 anos fora do Brasil sobre como que a sociedade civil influencia o poder público, ou seja, o caminho reverso. Sempre estava pensando em como que o Estado ajuda a população, tem esse só uma via, e como aprendi a trabalhar com essa outra via. Como que nós, sociedade civil, conversamos com o poder público. Não dependemos do poder público, mas sim influenciamos o poder público. Então, basicamente, o que é a advocacy? Eu vou pedir um pouquinho perdão pela minha fala, porque ela vai ser um pouquinho mais densa, um pouquinho mais teórica, mas também é um pouquinho necessário para vocês conhecerem essas estratégias. Basicamente, para abrir a caixa de ferramentas para vocês e vocês depois olharem para a ferramenta A e B e ver se é interessante para o trabalho de vocês. Então, vai ser um pouquinho mais denso, mas acho que ainda assim vai ser proveitoso. O que é a advocacy? O advocacy é criar estratégia para influenciar positivamente políticas públicas. Estratégia, esse é um ponto principal. E eu trago
essa visão bem simplificada, porque eu acho que tem uma relação muito grande com o trabalho do PMI. Porque você precisa, para você criar uma estratégia, para você fazer isso de uma forma bem feita, você precisa de um plano. Você precisa seguir o planejamento de projetos, assim como as ferramentas do PMI ensinam. Bom, por que a gente precisa de um plano? Deixa eu também colocar um timer, porque eu também faço exatamente igual o Zé. Se deixar, meu Deus, vai embora. Peraí, desculpa. Pronto. Desculpa. Por que a gente precisa de estratégias para influenciar o poder público? Porque, a princípio, a nossa Constituição colocou uma série de alternativas para que a gente converse com o poder público. São diversos canais de participação social. Os nossos legisladores, eles olharam para o país que existia em 1986 e para o país que eles gostariam de criar, que é aquela visão maravilhosa que a gente lê na Constituição Federal, né? Aquele livro de Era Uma Vez, né? Maravilhoso. E eles falaram assim, bom, de A para B vai ter muito trabalho, tem muita coisa que precisa ser feita e a gente precisa que a população seja parte desse processo. Então, eles criaram uma infinidade de canais de participação social. Esses canais, eles têm em todos os poderes e tem de diversas formas você pode ter uma interlocução com o poder público. Aliás, esse slide aqui, todos os meus slides, acho que também os do Zé, eles vão ficar disponíveis, vão ser encaminhados depois para vocês. Então, tem muita coisa que está aqui no slide que eu não vou explicar, mas é mais para vocês terem essas referências. Então, existem todas essas formas de participação social. Conselho, ouvidoria, tem lei de iniciativa popular, tem ação popular, ação civil pública, tem petição direta, tem muitas coisas que você pode fazer essa interlocução. Só que o que acontece é mais ou menos isso daqui. Tá cada um dos dois lados gritando, nenhum dos dois lados está escutando. Essa é a realidade. Por isso que a gente precisa ir além dessas estruturas de participação social e entender muito mais, entender como que a gente pode de fato influenciar. E para isso a gente precisa entender o que é poder. De uma forma geral, eu começo as minhas palestras, começo os meus cursos colocando esse vídeo do Eric Liu, não vou passar ele agora, mas fica como uma referência. Porque esse vídeo ele explica o poder por trás das políticas públicas, não só o poder que tem o Estado, mas o poder que nós, população, temos. E isso é muito interessante, a gente precisa se empoderar, no sentido mais clássico da palavra. E aí que vem as estratégias de advocacy. Eu gosto muito desse segundo conceito aqui. Os dois conceitos estão corretos, os dois conceitos são complementares, mas vou trazer aqui principalmente o segundo conceito, que é: advocacy poderia ser descrito como um processo organizado e planejado, projeto, né, de informar e influenciar os tomadores de decisão, por meio da conscientização e engajamento de outros atores da sociedade. Então, o objetivo são os tomadores de decisão, mas a gente faz um caminho circular, né? A gente começa influenciando, conscientizando e engajando outros atores para alcançar o poder público, com o objetivo de promover mudança ou manutenção de uma política pública de interesse amplo, né? Algo que vai beneficiar a população. Lá no conceito ali de cima da Tier Fund, eles falam de combater as causas fundamentais da pobreza, trazer justiça e apoiar o bom desenvolvimento. Esses dois conceitos estão bem relacionados. E a última do conceito ali embaixo, da André Gozzetto e do Leandro Machado, é baseada em evidências concretas. A gente precisa ter todo um levantamento de informações, levantamento de dados, para que a gente tenha uma atuação central, uma atuação focada. Bom, de uma forma mais simplificada, o que é o advocacy? Eles têm duas frentes de trabalho. Uma frente muito importante é a mobilização da sociedade civil, que é criar coalizão, criar aliança, fazer conscientização e engajamento da população, que é algo que, na hora que a gente ouve pela primeira vez, a gente já pensa em passeata e cartaz, que são, sim, instrumentos, mas assim, são dois instrumentos, são duas formas de fazer, sendo que você tem mais de 1 milhão. Não vou exagerar, mas assim, mais de 1.000 com certeza. E tem livros e tem muita teoria que você pode utilizar para fazer isso de uma forma mais organizada, para fazer isso de uma forma mais instrumental, mais cirúrgica, para conseguir um efeito muito melhor.
Então, tem todo um braço de mobilização da sociedade civil, que é também conhecido como ativismo social, e o outro lado, que é incidência em políticas públicas, que é o lobby em si. E aí, esse é um momento na palestra que as pessoas ficam assim, você vai falar de lobby? Eu falei, sim, lobby é bom, gente. Lobby é necessário. Lobby é essa interlocução, especificamente. Até vou trazer aqui o conceito da Andrea, porque, de novo, 2 teóricos mais conhecidos aqui no Brasil sobre isso. Eles falam, lobby é a atividade realizada por grupos de interesse com o objetivo de influenciar a política vigente ou moldar políticas públicas futuras a favor do grupo, por meio da interação direta ou indireta com os tomadores de decisão. Porque aí, nas frentes, você vê isso, que tem o lobby direto e o lobby indireto. Não vou entrar em detalhes, mas o lobby é outra caixa de ferramentas em si que a gente também precisa acessar. A gente precisa também entender quais são essas ferramentas e como utilizar cada uma delas. Como vocês vão ver aqui no conceito, não tem nada falando que é para tirar dinheiro de criancinha, que é para destruir o meio ambiente, ou para favorecer empresas privadas. O lobby em si é uma ferramenta, não existe martelo do bem e martelo do mal. Por isso que às vezes algumas pessoas falam assim, eu advocacy é o lobby do bem. Eu falei, gente, não existe lobby do bem, não existe lobby do mal. Existe uma ferramenta utilizada para um bem, para um grupo em detrimento da população civil, ou uma ferramenta que pode ser utilizada a favor desse grupo, mas também em favor da população civil. E eu posso trazer aqui vários exemplos de lobby exercido também com empresas a favor da população civil. Da mesma forma que existem vários lobbies que são feitos contra a população civil. Também não moro no mundo de Poliana, né? Existe. Mas a gente precisa se empoderar dessa ferramenta, ter ela à nossa disposição para a gente utilizar ela da forma correta. E eu gosto de trazer, eu não vou detalhar esses 10 passos, mas eu gosto de trazer quais são os 10 passos. Porque eu sou uma pessoa que, se não der para colocar no Excel, não dá para fazer. Se não tiver um planejamento, se não tiver estrutura, se não tiver uma escadinha, para mim não funciona. E tendo esses 10 passos, a gente olha e fala assim, bom, tem como fazer. Cada um desses passos são coisas que, na sociedade civil, o nosso trabalho com a sociedade civil, eu acho que tem um microfone aberto, gente. Desculpa, eu me perco muito fácil, então chequem, por favor, se o microfone tá fechado. Vou mutar aqui. Todos esses... Vou mutar todos aqui, pode tocar. Legal. Desculpa, gente. A pessoa foca um lado e outro, assim. Bom, todos esses 10 passos são instrumentos, são coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia como gestores de organização da sociedade civil. Então, cada um desses passos alcance. O conhecimento que a gente precisa ter, o passinho que a gente precisa dar para ir adiante é muito pequeno. Então, quais são esses passos? Primeiro, levantamento e priorização de questão, entender qual que é o problema, entender como que a gente pode atuar frente a esse problema, fazer pesquisa e análise, entender de fato as raízes do problema e quais são as possíveis formas de intervir. Terceiro, definir os objetivos do seu plano. Não existe caminho, não existe como fazer advocacy sem ter um objetivo bem relacionado, um objetivo único, determinado. É igual aquele gato de botas no filme, no livro da Alice, que ela pergunta, o gato pergunta, e onde que você vai? Ela fala assim, não sei. Assim, se você não sabe, qualquer caminho é bom, né? A gente precisa entender qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso objetivo. Depois, identificar os atores impactados e os seus influenciadores, construir essa rede que o Zé comentou pela importância, entender como que cada um vai se beneficiar, como como que a gente pode trabalhar com esses diferentes atores, estudar ativo, necessidade e risco, fazer gestão desses stakeholders, fazer gestão dessa rede de pessoas com o mesmo objetivo e também das pessoas que a gente precisa, que estão ali do outro lado, nas pessoas que a gente quer impactar. Fazer o engajamento da sociedade civil, fazer o lobby em si, refinar a mensagem e a estratégia e fazer o controle, monitoramento e avaliação. Teoricamente, a gente faz tudo isso, entende o plano, desenha o plano em cada um desses 10 passos e depois começa a agir, começa a
atuar e melhorando o nosso plano a cada ponto. Esse é o mundo de Alice, não é assim que funciona na prática. Na prática, a gente levanta os objetivos, faz até aí mais ou menos o ponto 3, né, que é definir os objetivos, e começa a exercer, vai e volta, melhora, aprende a cada um dos passos. Mas assim, eu gosto de ter esses passo a passo colocado em sequência lógica para a gente entender, mas na prática acaba acontecendo um pouco ao mesmo tempo. Só os 3 primeiros passos são bem lineares, os outros acabam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Bom, principalmente o começo, ele é um pouco mais complicado, ele é o passo que mais demora tempo, que a gente precisa investir mais tempo. Por quê? Porque a gente precisa entender exatamente qual que é a situação que está acontecendo. Se já existe uma lei, se não existe uma lei, se essa lei é justa, se essa lei está sendo bem aplicada, se não existe uma lei, como é que a gente cria uma lei? Por quê? Porque, em geral, quando a gente começa a ver uma situação na sociedade civil, a gente olha para uma injustiça, a gente olha para uma criança que está fora da escola, a gente vê uma pessoa que não tem acesso à saúde e olha para essa situação e olha para a Constituição e fala assim, peraí, aqui diz que tem direito e aqui eu não estou vendo. Então, o que acontece nesse meio do caminho? Em geral, a gente acha que falta leis para regulamentar o que está na Constituição para chegar nessa sociedade civil. Mas, de fato, não ter lei é uma das situações mais raras. Tem situações que realmente não tem lei, determinando e explicando, mas assim, é muito mais comum que já tem uma lei e essa lei ou ela não está sendo bem aplicada ou essa lei é injusta. E você saber se tem lei, se não tem lei e se ela está sendo aplicada e é injusta é completamente diferente. Por quê? Porque se não tem lei, aí você vai ter que falar com o poder legislativo, você vai ter que falar com o deputado, você vai ter que falar com o senador, vereador, dependendo de quem é a competência para fazer essa lei especificamente sobre esse tema. Então aí tem todo um trabalho um pouquinho mais teórico, que é bom sempre ter um advogado ou uma pessoa que é bacharel de direito ajudando, não todo o resto do trabalho vocês podem fazer sem o auxílio de um profissional de direito. Esse é um dos poucos pontos que é interessante ter. Vocês conseguem fazer sozinho? Consegue. Mas se vocês tiverem um advogado para conversar com ele, pelo menos para ele ajudar nesse entendimento, ajuda. Bom, se não tiver uma lei, você vai tentar criar essa lei, e aí toda uma interlocução com o poder legislativo. Se já tem essa lei, mas essa lei é injusta, de novo, ainda continua com o legislativo, porque você precisa alterar essa lei, revisar essa lei. Mas, de uma forma geral, assim, a maioria dos casos existe uma lei, ela é adequada, a lei está bem escrita, mas ela não está sendo aplicada. E aí você precisa fazer, não é mais falar com o deputado, não é mais falar com o vereador, é falar com o poder executivo. E não só com o tomador de decisão principal que a gente pensa, que aí é o prefeito, é o governador ou o presidente. Não, é com toda a estrutura de poder executivo. E aí também um profissional de direito pode te ajudar um pouco a entender de quem que é a competência, se vai ser estadual, municipal ou federal. Mas assim, Google também sabe? Então a gente vai atrás. E outra coisa que a gente também pode fazer é trabalhar com o poder judiciário no sentido de entrar com um processo para denunciar aquela situação específica. Então, a base principal é entender qual que é a situação, qual que é ali na coluna da esquerda, para você saber o que você vai fazer. E aí, você entender essa questão principal, entender de fato qual que é o problema, é algo que é muito, muito delicado. Porque a gente está numa situação hoje no Brasil, morei muitos anos no Brasil, estava aí até começo do ano passado, que tem tanto problema que a gente não sabe qual que é o problema principal, a gente não sabe qual que é o foco, a gente não sabe como que a gente pode ajudar de alguma forma. Então, esse entendimento da realidade, existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para entender e falar assim, tá,
tudo isso é problema, mas eu vou começar a agir nesse ponto especificamente. Por exemplo, insegurança alimentar, não ter comida para a população. Quais são os problemas que estão relacionados com essa questão? Falta de estoque de sementes de boa qualidade, distribuição desigual de terras, falta de chuva, falta de investimento em irrigação, deficiência no controle de pragas. Todos esses problemas formam o grande problema em insegurança alimentar. Se você tirar qualquer uma dessas pecinhas, você já vai desestabilizar o problema. Vai resolver ele? Talvez não, mas você já vai desestabilizar esse problema. E aí, você precisa entender quais são esses mini problemas e pensar em formas de atacar cada um desses problemas. E aí, estabelecer uma prioridade, falar assim, bom, aqui vai ser mais fácil, aqui vai ser mais difícil, aqui eu tenho mais pessoas ao meu redor que vão se beneficiar se eu ir por esse caminho, aqui eu tenho um trilhar. Por exemplo, eu sempre brinco, desses exemplos que eu trouxe aqui, tem um que você não consegue com advocacy. Até agora não tem nenhuma lei de iniciativa popular que faz chover mais, né? Então a gente precisa entender exatamente qual que é o problema para a gente saber exatamente como que a gente vai atuar. E às vezes, muitas vezes chega nesse ponto da conversa, as pessoas percebem que tem outras formas de agir que não é só com o poder público, que pode ter uma mudança, que eles podem alterar essa situação sem necessariamente mudar uma política pública. E esse é um dos pontos que eu fico mais feliz quando acontece, porque a gente sim deve influenciar, a gente precisa ter uma boa conversa com o poder público, mas a gente não pode depender só dele. Depois, a gente tem que fazer toda a definição de objetivos. Vou deixar aqui um slide mostrando vários dos objetivos possíveis, várias das estratégias possíveis, mas não vou ler, mas estou deixando esse slide mais por referência para vocês. Tem também 2 cases que eu gostaria de apresentar, mas acho que eu vou focar só nesse primeiro case, que é um case dos Estados Unidos, porque ele é um dos cases mais claros. Tem também um case do Brasil, que é da Endeavor. Não, vou falar sobre o exemplo do Brasil. Aconteceu lá antes de 2016 que a Endeavor percebeu que mais de 70% das empresas elas morriam, né, antes de ultrapassar os rendimentos compreendidos pelo Simples Nacional. No momento que elas chegavam no limite do Simples, na hora que elas tinham que fazer a transição, elas iam à falência. Ou ficavam ali para sempre. Eles entenderam, depois de fazer esse estudo de causas e de objetivos possíveis, eles entenderam que o ponto que eles tinham maior leverage, maior impacto, que eles poderiam ter uma atuação mais fácil e mais acertada, mais focada, seria facilitar e simplificar a transição entre os regimes tributários. Teria N outras formas de ajudar esse cenário, mas eles escolheram essa como a principal. E a estratégia deles foi, primeiro, conscientizar a opinião pública através influenciando os formadores de opinião. Então, eles fizeram toda uma ação junto com alguns dos principais colunistas de economia no Brasil, fizeram divulgação de vários estudos em jornais e em revistas para que as pessoas tivessem essa consciência de que esse regime tributário, da forma com que ele estava, ele era muito prejudicial. E com esse engajamento da população civil, isso acabou se tornando uma pauta de campanha. Estava aí na eleição de 2016, eleição presidencial, e como era algo que a população civil estava pedindo muito, estava sendo discutido, estava na pauta, estava na revista, os tomadores de decisão, os candidatos à presidência também tomaram essa pauta para si. Eles queriam, né, se beneficiar dessa atenção popular nesse tema, falando e se comprometendo. E aí eles deram mais um empurrãozinho, que foi conversar com esses candidatos à presidência, fazer com que eles fizessem vídeos, não só aquela cartinha assinada, que é uma das estratégias mais comuns de lobby, mas eles fizeram vídeos com esses candidatos, para esses candidatos falarem por que a causa do empreendedorismo era importante para eles, como candidatos, e o que eles viam como possíveis soluções, o que eles gostariam de fazer a favor dos empresários do Brasil.
Então, eles assumiram publicamente essa posição. E o que aconteceu? Foi um projeto que eles conseguiram, ao final de 4 anos, mais ou menos 4 anos, que o governo federal sancionasse o programa Crescer Sem Medo. 4 anos para um programa que diminui a arrecadação pública, porque de fato é isso, né? Um regime de tributação é um regime que dá dinheiro para o governo. Gente, isso é muito rápido. Não é comum um plano ter uma mudança de políticas públicas tão grande acontecer tão rápido. Então, esse case aqui, ele traz vários aprendizados muito interessantes. Primeiro, não é algo que a gente faz do dia para a noite, o advocacy. É algo que a gente precisa investir tempo e dinheiro também e outros recursos para alcançar um resultado, mas que é possível, mas que já está acontecendo também no Brasil. E a gente, às vezes, não sabe disso que está acontecendo. Então, eu deixo até aqui o texto completo falando sobre esse case, porque assim como esses, tem várias outras causas no Brasil que estão sendo trabalhadas com a advocacy, está sendo trabalhado muito bem feito e que a gente pode trabalhar junto com essas causas. A gente pode se aproximar delas. A parte de gestão de stakeholders é uma das partes mais interessantes. Eu só quero deixar aqui uma matriz muito interessante que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, que é colocar aí, pegar uma cartolina grandona, fazer esse quadradinho, esse gráfico e colocar. Já deu 20 minutos, então tenho mais 5 mais ou menos, né? Mais 10 no máximo. Deixa eu já colocar mais um timer aqui. Tá? Colocar quem perde e quem ganha com cada uma dessas decisões, porque, obviamente, sempre tem alguém que perde, alguém que ganha com cada mudança em políticas públicas. No caso, daquele caso que eu trouxe da Endeavor, que eles estavam trabalhando. O microempreendedor, ele ganha, está aqui, né? À direita. Quem que está perdendo? A Secretaria de Fazenda, de Arrecadação, vai perder. E esse é um grupo muito grande. Como que a gente pode abrir esses grupos para entender quem está de cada um desses lados da linha principal? E também quem que tem mais influência e quem que tem menos influência. Uma das regras que vocês podem utilizar para fazer esse mapeamento é uma regra bem conhecida na área de lobby, que é follow the money. Siga o dinheiro. Vai ter gente que vai ganhar dinheiro, vai ter gente que vai perder o dinheiro. Aí você já sabe mais ou menos quem ganha e quem perde. Então essa é uma ferramenta bem interessante. E sabendo exatamente quem que está em cada um desses quadrantes, você sabe como que você faz essa gestão. Quem que você precisa engajar, quem que você precisa aliar, quem que você precisa mobilizar, quem que você precisa monitorar. Então tem bastante teoria sobre isso, é uma ferramenta muito interessante para a gente entrar numa sala de reunião, entrar numa rede de uma forma muito mais consciente, muito mais estratégica. E entender que tem interesses diferentes dos nossos e que não necessariamente os interesses diferentes dos nossos são interesses ruins. São interesses que a gente precisa conciliar. Tem interesses que a gente vai ter que falar assim, bom, vou ter que tirar essa pessoa aqui do lado esquerdo, vou ter que engajar ela para o meu lado, vou ter que fazer com que a pessoa mude o que ela está pensando e mude o interesse dela. Mas, de uma forma geral, tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer. A gente só foca nisso de engajar de um lado para o outro, sendo que tem vários outros momentos, outras estratégias que a gente precisa ter. Outra parte que, se deixar, eu fico meia hora falando só sobre isso, é engajamento da sociedade civil. Eu vou até me segurar aqui, porque é uma parte que eu gosto muito mais do que de falar de lobby, né? Por motivos óbvios, né? A gente até gosta do governo, tem que lidar, né? Mas, assim, engajamento da sociedade civil é muito mais gostoso, é muito mais divertido. E é uma área que a gente tem pouquíssimo conhecimento, mas é uma área que pode ser muito bem estratégica. A principal indicação que eu tenho para vocês é um livro que chama Bela Baderna, ou em inglês, quem puder ler em inglês é melhor, chama Beautiful Trouble. No exemplar em inglês, ele tem mais de 400 páginas. A versão Pocket, a versão traduzida para o Brasil, é uma versão menor, ela tem menos da metade do conteúdo, mas ainda assim ele é um livro muito rico. E o que ele traz? Ele traz táticas, princípios, teorias e estudo de caso de mobilização da sociedade civil de ativismo. E até trago para vocês, o livro é um livro super barato, você compra ele na internet por R$20 mais ou menos, mas
se vocês quiserem já um gostinho do que é esse livro, eu recomendo. Eu não tenho parceria com esse livro ainda. Se eu tivesse, eu tava rica, porque eu falo desse livro tudo quanto é lugar que eu vou. Mas enfim, eu recomendo vocês olharem ele nesse link que eu coloquei aqui, são posts na rede Medium, que eles explicam vários dos conteúdos que estão no livro. Então, é uma forma gratuita de acessar essa informação. Um dos cases que eu acho que é mais conhecido e eu gostaria de trazer tem dois. Eu vou falar bem rapidinho dos dois. Bom, um deles é o teatro invisível, que é formas de você trazer a realidade de uma forma que a população veja como se isso estivesse de fato acontecendo. Esse é um vídeo da Unicef que rodou bastante no Brasil. Acho que algumas das pessoas que estão aqui conhecem, já viram esse vídeo. Por teatro invisível, vocês vão ver várias outras referências na internet. Tem muitas pessoas no Brasil utilizando essa ferramenta muito bem feita. E outro case que eu queria trazer é principalmente esse case dessa mãe. Ela é a Nancy, ela perdeu o filho na guerra do Vietnã, não. Na guerra... Ai, gente, eu tô me confundindo. Não é do Vietnã. Qual que foi a guerra que aconteceu depois dos Estados Unidos? Tá, esqueci. Vamos lá. Iraque. Iraque, obrigada. Porque cada 5 anos é uma guerra diferente, fica difícil de acompanhar. Foi o Zé que me ajudou, né? Ainda bem. Internacionalista é ótimo. Guerra do Iraque. A Nancy perdeu o filho nessa guerra. Perdeu, né? Como se fosse uma caneta, né? Ai, perdi minha caneta. O que aconteceu? E ela queria conversar com o presidente Bush, na época, o Bush filho, falar o que aconteceu. E, mais importante, a vida do meu filho, ele ter morrido, valeu a pena? Teve um objetivo? Atingiu o que era necessário? Gente, arrepia. Imagina você ter que responder isso para uma mãe. E ela só queria isso. Então, o que ela fez? Ela acampou na frente do... Quando a gente vê aqueles filmes dos Estados Unidos, sempre tem uma fazenda que às vezes o presidente dos Estados Unidos ele voa para lá e fica lá meio fechado nessa fazenda, né? Essa fazenda de fato existe. Então ela foi lá e acampou na frente e falou assim: eu não vou sair daqui enquanto ele não me der essa resposta. Eu não quero mais nada. Eu só quero saber se a vida do meu filho, ele ter perdido a vida lá, valeu a pena. Então, o que ela estava fazendo aqui? Qual que é o princípio que ela provavelmente não sabia, mas que ela estava colocando em prática? É um princípio de colocar o seu oponente em um dilema de oposição, um dilema de posição. Por quê? Porque se o Bush não falasse com ela, a cada dia que ele se recusava a falar com ela, essa questão ficava mais forte na mídia, mais pessoas ficavam se questionando por que ele não quer falar. Será que nenhuma dessas vidas que estão sendo perdidas, então, não valem a pena? Será que a gente está fazendo uma guerra injusta? O que será que está acontecendo? O que ele tem para esconder porque ele não está falando com essa mãe? Essa mãe merece uma resposta. Essa mãe merece esse abraço e essa justificativa, essa informação. Os Estados Unidos é muito baseado na informação, na liberdade. Era um ponto fundamental da cultura deles. Então, a cada dia que o Bush não dava uma resposta, ele estava aumentando a causa, mas ele sabia que no momento que ele resolvesse falar com a Nancy, no momento que ele aceitasse falar com ela, isso também iria para a mídia. Isso também ia gerar um grande estardalhaço. Então, depois de mais de 60 dias, mais de 2 meses, de fato ele falou com ela, foi uma conversa fechada, assinou um tipo de acordo que ela não pôde falar o que aconteceu nessa conversa, mas de fato ela falou que saiu de lá entendendo. Ela não falou que concordou, ela não falou que discordou, mas ela falou que entendeu. Ponto. Para ela isso foi um closure, né? Fechar essa situação que estava doendo muito, mas para a mídia foi algo que abriu de fato essa dor pública e foi um dos motivos, considerado hoje um dos motivos da guerra do Iraque ter reduzido drasticamente o financiamento já no exercício fiscal ano seguinte deles e aos poucos a saída dos soldados de lá. Então imagina como que a ação de uma mãe, eu não estou falando de passeata, eu não estou falando de 1 milhão de pessoas, de 1.000 pessoas na rua, estou falando de uma mãe ter
fazer uma atitude bem feita, bem planejada, com paz, né? Porque ela não foi lá para brigar, ela não foi lá para gritar. Ela, com paz no coração, conseguiu mudar uma situação dos Estados Unidos que tem interesses múltiplos aí trabalhando. Então, assim como esse case, tem vários outros no livro, então recomendo vocês olharem. E assim, tem vários outros princípios. Esse é um princípio que eu gosto bastante, que é tornar o invisível visível. E gosto de trazer 2 cases aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Às vezes eu me sinto aqui. Aí no Brasil. Foi um grupo que colocou o emoticon do cocôzinho ali no Rio Pinheiros para denunciar a situação que estava acontecendo, né? É uma situação contínua, o rio muito sujo, mas eles colocaram essa boia ali e isso gerou mídia, gerou cobertura e as pessoas começaram a falar. Outro exemplo é esse monitor da violência do G1, que pouca gente sabe que isso começou, na verdade, com uma organização da sociedade civil, foi uma ONG que começou a compilar esses números e dia após dia ela encaminhava para todos os jornais e continuou. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que foi um período extenso de tempo que ela só tinha isso no site dela, dessa organização da sociedade civil, e depois eles conseguiram uma parceria com o G1 para trazer essa informação pública, né, em um dos sites que tem mais acesso no Brasil. Se é bom, se é ruim, gente, não vou entrar nessa questão, mas assim, é uma informação que está pública para a população. Vou deixar aqui alguns outros instrumentos para vocês procurarem mais sobre isso. Tem essas 10 táticas para transformar informação em ação. Tem a tática de storytelling, que é uma tática que o Zé trouxe aí de uma forma maravilhosa. Deu meus 30 minutos, tô acabando. De uma forma maravilhosa o Zé trouxe isso, porque de fato falar em histórias, falar na realidade é a forma com que a gente pensa, é a forma com que a gente muda a nossa forma de atuar na sociedade. Então, tem estratégias para vocês trabalharem, para vocês se comunicarem também com storytelling. Então, eu trouxe alguns vídeos também passo a passo para isso. E em refinamento da mensagem e estratégia, eu quero também deixar um vídeo aqui muito simples, que é esse ativismo.org, que é o caderno de ativismo da Escola de Ativismo, que é um vídeo de 9 minutos que ele fala muito de planejamento e de ativismo social de uma forma organizada. Então, como que você se prepara e como que de fato você exerce. E eu gosto muito desse vídeo porque ele trabalha com um exemplo muito simples, que são meninas que querem que a escola fique aberta no sábado para que elas possam jogar futebol. E aí elas têm que fazer um advocacy a nível ali, o micro, que é convencer a diretoria da escola que sim, menina joga futebol, e segundo, que a escola tem que estar aberta para isso para elas. Então elas não falam do conceito de advocacy em si, não usam esse nome, mas o que elas estão fazendo aí é ativismo social, é advocacy sim. Então esse vídeo é muito rico para isso. Então assim, FAQ final, perguntas, ponto final, mensagem final. Advocacy é possível, é necessário, existem muitas ferramentas disponíveis e gratuitas para nos ajudar a trilhar esse caminho. Então, por isso que eu falei super rápido aqui, mas abri essa caixa de ferramentas, trouxe os termos principais: advocacy, lobby, mobilização da sociedade civil, ativismo social. São essas as palavras-chave que vocês têm que, a partir de hoje, ter no vocabulário, se interessar, pesquisar no Google. Você precisa fazer um planejamento estratégico, você precisa começar com um planejamento estratégico, mas entender que esse plano ele vai ter que ser adaptado, você vai ter que ser ágil no seu planejamento, alterar ele à medida que você vai aprendendo, porque a sociedade civil, a realidade social não é simples. Às vezes eu brinco aqui no exterior e falo assim, gente, o Brasil não é para iniciantes, porque às vezes a gente começa a explicar algumas coisas que acontecem no Brasil, e fala assim, mas como? Então é assim mesmo, acontece. Então, assim, não vai ter plano que vocês vão conseguir fazer que vai entender toda a realidade. Não vai. Então, assim, pronto, né? Respira, inspira, é isso mesmo. Então, vamos fazer um plano e vamos adaptar esse plano à medida que a gente vai andar. Então, deixando aqui para vocês só vários vídeos e várias bibliografias para vocês, quem tiver curiosidade, acessar. E tem também no meu LinkedIn, na minha página do LinkedIn,
tem um conjunto de slides que é o que eu uso para os meus cursos pagos. Eu dou aula na FAI, dou aula em mais alguns cursos junto com a Google for Education, mas todo o meu material ele está disponível gratuitamente para qualquer um que tiver interesse. E também pela WeFlow, que é uma empresa de consultoria em impacto social aí do Brasil, eu também faço consultorias pontuais. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma consultoria com a Criança Segura, a gente está tentando, tá conseguindo, vai ser um tempo, alterar a lei de cadeirinha no Brasil, a lei de cadeirinha de trânsito, para que as crianças tenham mais segurança no trânsito. Então, eu faço muito trabalho também pro bono. Então, assim, conversem comigo, eu estou à disposição, eu acho que é um tema que a gente precisa se apropriar. Também passei um pouquinho do tempo, então eu e o Zé estamos bem. Boa dupla. Muito, muito obrigado, Lisa. Parabéns pela apresentação. Gerou aqui uma série de insights no nosso chat. Isso foi muito legal. O pessoal interagiu, se ajudou. E como você falou mesmo, né? São temas que se complementam, né? Eu acho que nós precisamos do empreendedorismo, da energia e do brilho nos olhos que o Zé nos passou de uma forma estruturada e planejada, com ferramentas e técnicas como a Lisa nos trouxe. Espero que os temas tenham agradado, né? Foram muitos elogios, as duas palestras, o meu WhatsApp aqui está bombando, então parabéns para vocês. Batemos aí mais de 80 participantes em algum momento, né? Temos aí o Mauro, que fica nos Estados Unidos, o Luiz na Costa Rica e pessoal espalhado pelo Brasil todo. Eu vou abrir algumas perguntinhas, tá? Algumas eu pesquei no chat. Eu vou primeiro priorizar as perguntas do chat, até pelas pessoas que estão aqui, né? Deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui para o Zé. A Sheila perguntou, Zé, se você já pensou em transformar a sua história em um livro ou um documentário? Antes de eu responder, eu só quero falar, Lisa, eu achei que eu entendia de advocacy, mas que aula! Certeza que é gratuito, assim, a gente não vai precisar pagar, ninguém vai mandar boleto depois. Meu Deus, fiquei aqui realmente sensacional a tua fala. Queria só complementar antes de responder, porque aprendi muito. Obrigado por trazer o assunto. E não, nunca pensei, até agradeço aí o incentivo. Livro, pô, eu tenho uma agonia para escrever que com certeza livro talvez não vire, mas um documentário, vamos ver se um dia alguém se interessa, né? Estamos à disposição. Legal, legal. Lisa, o Davi fez uma pergunta para você. Implementando o advocacy e trazendo isso a relação com o nosso governo, né? Como é que a gente faz para cobrar essas autoridades e conseguir o apoio? Né? Você falou de algumas ferramentas e técnicas, mas qual que seria assim, a estratégia principal? Participação social. Tá lá cobrando o dia a dia. Até gostei aqui que o Rafael trouxe uma citação que eu uso também, que é a citação do Martin Luther King Jr., que fala assim, o problema não é o barulho, e sim o silêncio, o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. A gente precisa estar constante, a gente precisa estar conversando e precisa continuar tentando. Eu acho que essa é a principal. Eu acho que não é uma ferramenta em si, não é um caminho só, mas sim estar nesses caminhos de participação social que estão abertos para a gente. Esses locais estão abertos, a gente tem muito conselho, muito de audiência em política pública que não vai ninguém. Então, assim, a gente precisa exercer. Legal, Lisa. Obrigado. Gabriela... Eu posso fazer um comentário na resposta da Lisa? Não sei se está aberto desse tipo. Pois não. Mas acho que é uma coisa muito interessante. Fique à vontade. Que a Lisa traz, que é justamente isso, né? Às vezes a gente se acostuma a cobrar tanto e a botar porque o governador, o presidente, tudo, mas a gente não entende, né, que a política e esse exercer a cidadania começa aqui no nível mais básico, né? Eu, por exemplo, sempre pergunto e me coloco nessa provocação, quem que a gente votou para vereador na última eleição? Eu, por exemplo, não sei quantos vereadores tem na Câmara Municipal aqui em Curitiba, o que eles andam fazendo. Então, acho que só adicionando em cima do que a Lisa falou, realmente
realmente isso, né? Estar presente, estar entendendo de uma forma ativa, não só reclamando, mas aproveitando todas essas oportunidades para mudar desde o nível mais básico, né? Então, realmente, acho que a participação é a resposta-chave. Concordo demais. A Eu Gabriela normalmente faço essa pergunta, mas aí o pessoal fala assim, mas você está sendo chato. Eu falei, não precisa. Zé, a Gabriela pergunta como é feito o pagamento das mensalidades escolares das crianças no Quênia. As pessoas no Brasil fazem isso direto para a escola? Há uma intermediação por parte de uma instituição, da sua instituição? Então, a gente tem, né, a Indeleza, na verdade, ela existe hoje em dia com 3 personalidades jurídicas, né, uma ONG no Brasil, uma ONG no Quênia e uma ONG na França, né, então são 3 Indelezas independentes, mais parceira no projeto, que a gente capta lá, capta aqui e realiza os projetos no Quênia. Toda transferência, por exemplo, do Brasil, né, as doações, as contribuições entram na nossa conta bancária aqui, e isso é transferido para a conta bancária da Indeleza no Quênia, onde é distribuído os pagamentos para os fornecedores e a gente mantém, né, todo o controle fiscal, contábil, recibo e tudo certinho para ter toda a comprovação do uso desse recurso. Mas não é feito pagamento direto de doadores para o Quênia, sempre passa por essa estrutura para garantir, né, todo o controle adequado e também as melhores taxas de transferência, câmbio e tudo mais. Claro. Lisa, vou aproveitar aqui o Mauro no chat. Um grande abraço para o Mauro, esteve com a gente por muito tempo aqui no PMI. A advocacy é uma atividade que precisa de pessoas com conhecimento específico devido à complexidade ou é uma competência comum em que todas as pessoas que lidam com responsabilidade social deveriam ter? Como é que você vê? Eu acredito que é uma competência comum. Tanto que eu falo hoje com orgulho que eu não sou mais advogada. Cancelei meu OAB porque eu não preciso, de fato. Para exercer a advocacy, a gente não precisa ser advogado. É interessante ter, em algum momento do seu plano, o olhar de um bacharel de direito para te dar um aconselhamento, para você entender onde buscar a legislação, mas assim, é interessante, não é necessário. É algo que todo mundo precisa, todo mundo que trabalha com a sociedade civil, trabalha com impacto social, precisa ter em mente. Não é algo que toda organização social tem que fazer. Eu acho que toda organização social precisa fazer participação social, mas algumas sim têm que fazer advocacy, porque a gente ficar se jogando na água para salvar quem está afogando 1, 2, 10, 50 vezes e não trabalhar com a causa, não trabalhar com por que essas pessoas estão lá e quem que pode, de fato, ter uma atuação em rede, assim, uma mudança genérica, que é o poder público, aí é uma falha nossa. E, às vezes, é algo que eu sempre converso com os empreendedores sociais, que é até a gente trabalhar com o nosso próprio ego. Porque a gente tem que entender que a gente precisa, o nosso trabalho precisa ser nos tornar inúteis. Esse que é o nosso objetivo. Acordou de manhã e falou assim, eu preciso hoje me tornar inútil. Porque a gente precisa arranjar outras formas, empoderar a sociedade civil, empoderar, trabalhar essa articulação entre governo e sociedade civil para que a mudança venha de lá e não dependa da gente. Legal. Eu até vou fazer uma pergunta complementando agora, Zé. Como convencer os stakeholders que vocês têm propósito sincero por trás das ideias? Aí vai depender do stakeholder, né? Eu acho que cada stakeholder demanda um nível de envolvimento, de estratégia, de conversa, né? Seja o doador, sejam as pessoas lá. Talvez, não sei se essa pergunta está com um foco mais na comunidade lá, né? Em relação às nossas intenções. É realmente o desafio que a gente vive, né? E isso tem muito a ver com até a cultura que se cria uma certa resistência e às vezes não resistência no sentido deles não quererem, mas deles acharem, porque historicamente, com perdão, o branco foi lá para orientar, para mandar, e tem essa carga para ajudar, que eles esperam quando a gente chega lá que o nosso trabalho seja esse, a gente está lá para dar, para doar, então eles acabam até vendo como nossa obrigação muitas vezes, né, essa questão do que se eles precisam a gente tem que dar, então quebrar isso para mostrar que o nosso objetivo na verdade não é lá
dar nada, não é ir resolver os problemas deles, mas sim está sendo mais um parceiro, né? Mais um dos atores que vão poder catalisar essa mudança junto com eles, junto com o governo local, junto com, enfim, todos os apoiadores que a gente traz, tem sido, né, o desafio que a gente passa, e fazer isso, acho que a melhor forma de mostrar a genuinidade do nosso propósito é sempre trazer essa transparência, esse diálogo e a conversa, e demonstrar, né, que a construção, para ser coletiva, ela realmente tem que ser feita com toda a clareza, né? Então a gente sempre foi muito claro dizer que a gente não está aqui para resolver, a gente está aqui para construir junto. Então isso tem, com o tempo, feito eles entenderem que a lógica que a gente quer trazer é diferente do que outras organizações que eles estão acostumados. Olha só, vendeu a ideia, né? Lisa, uma pergunta um pouco mais técnica aqui, que chegou para a gente e que é natural, né? Envolve quase todas as instituições sociais, que é a captação de recursos, né? A captação de recursos através de leis de incentivo, convênios ou editais públicos, né? Como que a Advocacy pode ajudar isso para que as instituições sociais tenham esse acesso mais facilitado ou estruturado? Claro. Uma das iniciativas que eu estou acompanhando já faz 5 anos, mais ou menos, já tem um tempinho que eu estou trabalhando com esse tema. É um pessoal em Curitiba que está tentando alterar algumas leis, um conjunto de leis que não permite que o FIA estadual seja direcionado, recursos do FIA sejam direcionados para organização, para gestão da própria organização. Como, por exemplo, pagar aluguel da unidade. Tem alguns custos que o FIA cobre e tem outros custos que o FIA não cobre. Então, assim, foi todo feito um trabalho de entender qual que era a situação, entender por que muitas organizações não se inscreviam, por que algumas se inscreviam todos os anos e pareciam ter os recursos, ter os requisitos, mas não conseguiam ser aceitas. Entender, basicamente, o que está acontecendo e ver dos vários problemas, quais que seriam os mais factíveis, os mais fáceis de atacar. Então, esse foi um dos primeiros problemas que já teve alterações na legislação do FIA. Ano passado teve uma pequena alteração, mas a gente espera ainda algo muito maior, mas foi muito focado. Você entender exatamente qual que é o problema e saber qual que é o resultado. Esperar um resultado. Então, com leis de incentivo de uma forma geral, eu digo mesmo, você entender por que não está tendo esse acesso e quais são o que especificamente você sugere que seja feito para que tenha esse acesso. E aí, dependendo de qual que é a sua estratégia, pode ser, por exemplo, que o que você tenha que fazer, na verdade, é ensinar a sociedade civil a se enquadrar na lei X ou Y e não alterar a lei X e Y. Então, depende muito de qual que é o enfoque e como que você tem mais instrumentos à sua mão para atacar. Mas, de fato, eu concordo que as leis de incentivo são muito fechadas e que não atendem, de fato, o que a sociedade civil precisa, que é uma arena muito grande de atuação e uma arena muito necessária. A Lucília até comentou com a gente que ela faz parte de uma associação de catadores de materiais recicláveis e que é um grande desafio, né? Acho que para a maioria das instituições sociais esse é o maior desafio, né? Para fechar, vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui de uma pessoa que participou muito, o Davi. Ele interagiu bastante no chat, ele pergunta para vocês aí dicas para quem deseja criar um projeto social. Eu estou surpreso porque o Zé começou sendo estudante, a Lisa abandonou a advocacia. Quais as qualificações eu preciso para começar uma jornada igual à de vocês? Eu vejo 2 qualificações, O que você acha? 2. Necessárias. Eu vou deixar você responder primeiro aí, mas eu tenho certeza que eu vou estar de acordo. 2. Ser humano. Basicamente, você tem que ter coração, você tem que ter empatia, ser humano, assim, no sentido de que a dor do outro tem que doer em você. Essa é a primeira. E a segunda, você tem que querer aprender. Você não precisa começar sabendo nada, mas você precisa
ter essa mentalidade de que você vai estar errado, de que você não sabe nada, you know nothing, Jones know, né? Aquela mentalidade de você não sabe nada e você vai aprender. E amanhã você vai saber um pouquinho mais e no outro dia você vai saber um pouquinho mais. Mas que todos os dias você tem que ter essa força de espírito de saber que eu vou continuar tendo que aprender. E quando eu acho que eu souber mais um pouquinho, quando eu achar que eu tô sabendo de tudo, aí você senta no cantinho e vai pensar porque você não sabe de nada. Tem que aprender. Eu vou assinar embaixo do que a Lisa falou e vou só trazer um outro ponto, é de entender que às vezes você não precisa começar do zero, que tem muita coisa boa sendo feito, tem muito projeto que precisa de pessoa com essa energia, com essa garra, com essas características que a Lisa falou, e às vezes a gente acaba se sensibilizando tanto com uma situação, com uma dor, e a gente quer fazer algo para ajudar, e como eu comecei lá atrás, acabei nem pesquisando o que já era feito para às vezes unir os esforços, e isso é uma coisa que eu aprendi, né, com esse tempo, até uma das coisas que a Lisa às vezes comentou, existe uma questão às vezes que a gente põe o ego, querer fazer do meu jeito, enfim, e isso às vezes atrasa o avanço das soluções. Então também refletir bem qual que é essa jornada que você quer fazer, qual que é a causa, né, que fala com você, e às vezes encontrar coisas que já estão sendo feitas e somar esforços nesse sentido. Quem sabe lá atrás, se eu tivesse essa visão que eu teria agora, eu teria às vezes me unido com outras organizações e quem sabe pudéssemos estar fazendo ainda mais. Claro que às vezes não, às vezes realmente a gente precisa começar algo independente, mas também cabe essa reflexão de entender que a gente pode empreender socialmente sim, sem começar o nosso próprio negócio social ou nossa própria organização. A gente pode empreender já coletivamente com algo que já existe. Então seria basicamente esse o meu complemento. Eu vou complementar o complemento. Tipo, debate de política, sabe? Eu vou fazer uma réplica, eu vou fazer uma tréplica. Não, é bem tréplica. Eu passei no chat um TED de 3 minutos, que é assim, se você não gostou de nada até agora, só assiste isso. Se tiver uma coisa que você tem que assistir é esse. É um TED de 3 minutos que é como iniciar um movimento. E ele complementa exatamente o que o Zé trouxe. Porque ele traz essa motivação e fala das diferentes lideranças. Não só da liderança que é o primeiro, mas a liderança que é você entender um momento que você precisa se juntar a outro movimento. Mas assim, eu nem vou falar muito para não dar spoiler. 3 minutinhos, vale a pena. Legal, gente. Eu só tenho que agradecer, principalmente a vocês, os participantes, ao Matheus, que organizou brilhantemente esse evento. Que aula, né, Cláudia? É muito legal. Olha, eu sou diretor de impacto social no PMI Paraná, vai para 3 anos, mas olha, o que eu aprendi hoje, vou carregar para a vida, né? Agendem a parte 2, o Davi já está falando aqui. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de agradecer especialmente aí ao Zé, à Lisa, né, ao Matheus, gerente desse projeto, e principalmente vocês que participaram, confiaram, acreditaram, né, estão aqui com a gente. Sigam o PMI Paraná. Nós temos uma série de projetos voltados para instituições sociais, projetos sociais. O Geraldo, que está aqui com a gente, que é gerente da minha diretoria, o Ricardo Salomé também está aqui com a gente. Eles estão conduzindo um hackathon social que vai acontecer em novembro, um evento, mega evento. Quem sabe aí o Zé e a Lisa não topem ser um dos mentores, né? E vocês aí podem se inscrever ou para mentorar as instituições sociais ou como instituições sociais participar desse evento que envolve planos estratégicos e planejamento de projetos voltados para instituições sociais. Será um mega evento que acontecerá em novembro. Fica aqui o convite para todos vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Vídeo disponível para rever, sim. Vocês vão poder ver no nosso canal no YouTube. Todos que ingressaram no evento através do Simpla estão aqui com a gente, receberão um certificado, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para... Qual que é o e-mail, Matheus? É ação-social@pmipr.org.br. Projetos.sociais, social@pmi.org.br, né? Isso mesmo. projetos.sociais@pmipr.org.br. Vou digitar aqui, projetos.sociais@
pmipr.org.br. E lembrando que vocês também vão receber os slides. Exatamente. Todos receberão os slides. Eu acabei respondendo aqui para o Davi, mas eu vou responder para todos. Pessoal, bom final de semana para vocês. Muito obrigado. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Gente, obrigado pela oportunidade, pelo convite de novo. Foi um prazer e se tiver parte 2, eu super topo. Legal, eu também. Só preciso do horário, né? Porque agora já é 9 horas da noite. Se fizer à noite, então você sabe que não pode me convidar. Mas foi ótima tarde, gente. Tchau, Deixei gente. contato. Obrigado. Abraço. Valeu.